Muito bom, graças a Deus. E aí, povo de Deus, tem menino no colo, tem gente tomando café, tem gente lá do Imperatriz do Maranhão, graças a Deus. E aí, Pedrão, bom, velho? Firmeza? Meu Deus do céu. Hoje a gente até reforçou o convite aqui na quentura de um cafezinho Rabelo lá, foi muito bom. Fiz uma combinação hoje, assim, que eu tava aguardando o dia, velho. Um café bem tirado com uma manteiguinha cabeça de touro lá do Tupaciguara. Meu Deus do céu. É pra poucos, né? Gente, a inveja não é de Deus, viu? Se alguém sentiu qualquer coisa aí, não precisa, viu? É só conversar direitinho, chega nessa casa também. Muito bom, alegria, paz e graça sobre tudo. Eu particularmente aqui, eu estou muito animado, rapaz, com a aula de hoje. Eu estou achando que vai ser um tempo assim muito especial. Eu quero inclusive, sim, eu vou tentar assumir um compromisso com o relógio aqui, com vocês, de atentar, porque às vezes a gente vai empolgando aqui, o negócio vai embora. Eu quero colocar, eu tenho que olhar lá, né? Eu fico olhando aqui assim para ver a carinha de todo mundo. Isso. Pronto, depois eu dou só uma olhada aqui. Então, eu quero assumir um compromisso com vocês de a gente ficar meio atento ao tempo aqui para abrir para perguntas. Eu acho que hoje, viu, Matheus, Murilo, todo mundo aqui, a gente precisava, me ajuda aí, dar um sinalzinho para a gente abrir para perguntas, porque eu acho que hoje vai pipocar umas perguntas aí, tá bom? Então, abre aí a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4. É um texto bem recorrente assim da minha reflexão pessoal. Esse texto ele sempre me instiga assim a todas as coisas que ele desperta na nossa vida com quanto vocação. E principalmente toda vez que você olhar para um texto assim que há um chamamento, há uma convocação, uma provocação ou uma vocação, isso diz respeito àquilo que de fato é o propósito da nossa vida. Então Jesus vem para vocacionar, convocar, provocar, né? Então é tudo em função daquilo que é o nome que Ele nos deu, o nome que nós recebemos com Ele lá antes da fundação. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Uma das coisas que é transformadora, é redentiva no nosso entendimento todo o cenário da criação é para que eu possa cumprir a vocação e não para que eu resolva um problema que aconteceu com a criação. Fica parecendo que Deus chamou o povo dele depois que deu ruim. Certo ou não? Não fica essa impressão? Não fica a impressão que Deus lá está tranquilo, de repente ele deu uma distraída, tomou um café a mais e tal, deu um ruim, aí agora ele está chamando o povo dele para consertar um negócio que deu ruim. E não. Toda a cena da criação, ela é segundo uma vocação. É para que Deus colocasse dentro dessa cena pedagógica o povo, para que nesse cenário que ele controla, então Deus está controlando o cenário. Então há um limite estabelecido por Deus. As coisas não estão à revelia. Esse que é o problema. O Jó viu aquele tanto de coisa acontecendo, ele teve a sensação que havia uma desordem. Não. Havia uma circunstância problemática, um levante, mas aquilo está tudo dentro da soberania de Deus. Então Deus diz assim, Jó, você pode ficar tranquilo que isso aqui está tudo dentro do limite estabelecido da minha soberania. Então o diabo não atua fora do campo da soberania de Deus. As ações do diabo, ou as ações de quem quer que seja, elas estão dentro do campo da soberania de Deus, do reino. E tudo que Deus permite nesse cenário contribui de maneira pedagógica na edificação dos seus filhos. Por isso que Paulo escreve isso de maneira bem clara, de todas inclui tudo e não exclui coisa alguma. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram vocacionados segundo o seu propósito. Então a vocação precede,
ela antecede, ela prevalece sobre qualquer circunstância. Então, nós não somos reféns de uma circunstância, como se a gente tivesse que resolver isso para, enfim, conhecer. Não, nós conhecemos a nossa vocação e aí a gente está apto a enfrentar todo tipo de circunstância, segundo a nossa vocação. Amém? Então, tudo é a favor do cumprimento da vocação, porque ela antecede a própria criação. Tá? Então, por isso que Deus começa todas as coisas a partir da luz. Então, a coisa não ficou escura para depois ser iluminada. Ela está iluminada. E aí a luz de Deus prevalece sobre todas as coisas. Então a luz não veio depois das trevas. A luz não é resolutiva da treva. A treva, ela é permitida para que eu possa entender a autoridade da luz. Então, enquanto a treva é uma circunstância, a luz é o absoluto. São duas coisas de naturezas totalmente distintas, então elas não competem. Então, a treva, ela não é algo contrário à luz. A treva é a ausência de luz. Por isso a treva pode se opor, mas não tem como resistir. Porque a natureza da luz prevalece sobre a circunstância das trevas. As trevas não têm substância própria. A treva é a própria ausência da substância. Na medida em que a substância vida, a substância luz se manifesta, a circunstância trevas se dissipa. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, a gente vai ler aqui, lá em Marcos, e aí diz assim, Marcos 4, versículo 35, e esse texto ele é repetido tanto lá em Mateus, capítulo 8, como também em Lucas 8. Mas eu vou chamar a atenção para a narrativa de Marcos, porque ela tem alguns detalhes narrativos assim, que eu creio que contribuem para a nossa reflexão aqui. Naquele dia, sendo já tarde, a gente já começa daí, né? Tem uma parte do dia que pode ser mais escura que a outra, mas quando eu entendo a vocação, mesmo a parte mais escura se torna como meio-dia. Então, essa é a declaração redentiva do Salmo 139. Depois que eu fui iluminado, o salmista diz assim, quando eu fui iluminado pela minha vocação, quando eu entendi que Deus me deu um nome, quando eu nem tinha substância, então Deus não batizou a substância, Deus substanciou o nome. Deixa Deus ministrar o seu coração bem devagar aqui. Deus não nominou a substância, Deus materializou o nome. Ele substanciou o nome. Mas ele não nominou a substância. Então, Deus não deu um verbo para a carne. Deus deu uma carne para o verbo. O verbo se fez carne. Amém, Murilo? Você entende a diferença que isso faz na vida, meu filho? Deus não deu uma ação. Deus não deu uma atividade para a sua carne. Deus deu uma substância para a sua vocação. A sua vocação é verbal, você entendeu isso? Deus te deu um nome que implica um movimento, uma natureza, uma substância que se movimenta e revela virtude. Aí Ele te deu uma massa que pudesse transportar e materializar essa virtude. Então Deus não deu uma ocupação, Deus não deu uma atividade para o seu corpo, Deus deu um corpo para a sua vocação. Você não deixa o capeta tirar isso da sua cabeça, senão você vai virar um refém das circunstâncias. Amém, meu irmão? Amém, Mateus? Deus não chamou uma carne para fazer alguma coisa. Deus
deu um verbo. Opa, o que é isso? Meu telefone ligado no som aqui, peraí. Mateus, você pode só fazer um favorzinho para mim? Ou alguém aqui atende um telefone da Sarinha, que é lá do Manaus. Pronto. Amém, amados? Então, é isso. Está vendo como é que eu sei que vai surgir algumas perguntas aqui hoje? A sua substância humana, ela não foi designada para uma atividade. Não. Deus te deu um nome verbal, um fluxo vital, e para isso ele substanciou esse nome. Quando o salmista entendeu isso no Salmo 139, ele diz: agora que eu visualizei a natureza da minha vocação, agora acabou. Agora, trevas e luz são a mesma coisa, porque mesmo na noite mais escura, isso se tornou para mim dia perfeito. Então, naquele dia, sendo tarde, então mesmo que seja tarde, no dia é tempo de revelação. Então, mesmo quando você acha que já está para ficar escuro, brilha a luz da sua vocação. Aí, a luz da nossa vocação é: movimente-se para transgredir os limites daquilo que você acha que é o fim. Está aparecendo um negócio aqui, ó. Johnny Dantas apresentando o que é. Não, já passou. É porque eu não sei direito o que é. Amém. Então, não se organize para que Deus tenha que se enquadrar à sua organização. Se prepare para estar pronto para a convocação dele, porque quando você achar que é hora de acabar, pode ser a hora que está começando. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Então os caras achou que agora acabou o dia. Jesus fala assim: vamos cruzar. Então esse será sempre o desafio. Por isso que a espiritualidade é redentiva, porque ela está sempre cruzando os limites que a nossa expectativa ou a nossa experiência impôs. Então não deixe que os seus experimentos leve você a um entendimento conclusivo, mas faça com que as suas experiências componham o seu arcabouço de conhecimento redentivo. Então, tudo que você conhece é para garantir o movimento e não para justificar a conclusão. Amém, meu irmão? Não use o conhecimento que você tem para justificar aquilo que você concluiu. E às vezes o que nós concluímos está impedindo a gente de completar. Tem gente concluída antes de se tornar completa. Não deixe que aquilo que você concluiu a seu respeito te deixe muito longe da plenitude que Deus quer revelar através da sua vida. Queira ser completo sem ser concluído. Glória a Deus. Viva o movimento, meu irmão. E aí você vai se tornando uma pessoa completa. Você fala assim: concluiu? Não. Eu estou em busca de ser completo e não de ser alguém concluído. Meu Deus do céu, o povo está se preparando para ser uma conclusão, em vez de se entregar para ser plenitude. Então, Jesus vai sempre transgredir os limites das nossas conclusões para que você seja a plenitude substanciada do verbo pelo qual ele te chamou. E aí, eles deixando a multidão. Então, toda vocação implica. Só será uma espiritualidade redentiva se você tiver disposição de deixar a multidão. Parece que o povo quer. Amado, em nome de Cristo Jesus, não seja conclusão a que a maioria já chegou. Está sendo triste. Tem gente que está se conformando em ser mais uma conclusão óbvia à qual a maioria já chegou. Então, a multidão ela é conclusiva, né? E aí eles deixando a multidão. Então, esse movimento, a espiritualidade redentiva, ela vai sempre implicar a ousadia de ultrapassar aquilo a que a maioria já concluiu.
E aí eles entraram no barco, levaram com ele. E havia também outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas subiam por cima do barco de maneira que ele estava indo a pique. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nós já falamos isso aqui numa das aulas da espiritualidade redentiva, mas como está no contexto hoje, a gente vai repetir. É o mesmo texto lá de quando chamou, e aí eles foram, depois ele apareceu lá, a palavra de Deus diz que ele enviou os discípulos, ele ficou lá orando, e quando os discípulos foram, levantou-se um vento contrário, os ventos eram contrários. Não é porque nós estamos obedecendo a um chamado, não é porque nós estamos cumprindo um propósito, que as coisas serão favoráveis. Eu, particularmente, na minha vida, na minha vivência, quero dar esse testemunho. Quando eu encontro um ambiente muito favorável, isso para mim é um péssimo sinal. É sinal que em algum lugar eu devo ter desviado do meu propósito. Porque o mundo jaz no maligno e a carne resiste contra o espírito. Então, olha, se o mundo jaz no maligno e a carne resiste contra o espírito, então se você achou que a coisa está indo a favor, você pode ter certeza que em algum lugar você pegou o caminho contrário. Glória a Deus, irmão. Então, se tem uma coisa que vai te ajudar, meu irmão, a avaliar que você realmente se ouviu a voz de Cristo, é porque os ventos são contrários. Agora, se enfrentar oposição não quer dizer que você vai enfrentar resistência. Uma coisa é oposição, outra coisa é resistência. Então, a oposição é sempre, a resistência é nunca. Então você sempre vai enfrentar a oposição e nunca vai encarar a resistência, porque nunca nada poderá te resistir, apesar de sempre tudo estar te opondo. Entendeu ou não? Glória a Deus. Amém. Meu irmão, resistência, nunca. Oposição, sempre. Então, se o mundo já é do maligno, você vai encontrar o quê? Oposição. Mas Deus te deu autoridade como filho? Então você vai encontrar resistência? Nunca. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Apesar de todo o tempo você encontrar o quê? Oposição. Amém? Então isso é o que está lá em Josué 1. Porque a oposição é fora, a resistência é dentro. Então cuidado, porque quando você encontra a resistência, ela é sua. A resistência tem a ver com a nossa rebeldia. A oposição tem a ver com a nossa obediência. Quando você está obedecendo, você encontra oposição. Quando você está rebelde, você encontra uma resistência, porque ela é dentro de você. Então, por isso, Deus não chamou você para resistir nem ao mal. Ele falou, não resistam ao mal, submetam-se a Deus. Então, vou falar um negócio para você. As pessoas hoje, elas estão achando que nossa coisa é contra. Nós não somos contra nada não, mas nós somos a favor. A favor da vontade, a favor do propósito, a favor do amor, a favor da vida. Nós não estamos aqui para ser contra nada não. Nós não fomos chamados para combater o mal, nós fomos chamados para nos submetermos a Deus. Só existe mal porque existe resistência à vontade de Deus. Apesar de não existir oposição. Então eu tenho que tomar um cuidado, porque para cumprir o propósito, se eu pensar em resistência, pode ser que a resistência seja minha. Porque aí, tentando resistir contra o mal, eu posso resistir contra a vontade. E a vontade de Deus é que eu não resista contra o mal, mas que eu pratique o bem. Eu tenho visto isso muito, as pessoas estão mais preocupadas no mal que elas têm que combater do que no bem que elas podem fazer. Então, quando qualquer situação que acontecer na sua vida, qual é o bem que você foi chamado a revelar? E não o mal que você foi convocado a corrigir. Deus nunca vai chamar você para corrigir uma coisa errada. Porque a sua vocação é revelar o bem. Glória a Deus, amados. Então, passemos para o outro lado. Não resistam ao Senhor, não resistam ao mal. Vencer o mal com a prática do bem está lá em Romanos 12.
Nesse contexto agora, então, que é se passemos para o outro lado, o vento é contrário, nesse cenário pedagógico de espiritualidade redentiva, Jesus dormia. Vou te falar uma coisa. Quando você está cumprindo o propósito de Deus, quando você está no processo da convocação de Deus, quando Deus te chama a transgredir os limites do seu entendimento para cumprir o propósito, das duas, uma. Ou você está dormindo, sabendo que alguém vai resolver, ou você está acordado para resolver. A única coisa que você não pode é acordar alguém para resolver para você. Você está dormindo? Então continua porque você está dormindo, só porque você sabe que algum filho de Deus vai resolver. Você está acordado? Então você é o filho de Deus para resolver. O que você não pode? O que nós não fomos chamados para fazer? Acordar alguém para resolver no nosso lugar. Glória a Deus, amor. Deus dá aos seus enquanto dormem. Então, ou você está acordado para que alguém possa dormir, ou você está dormindo sabendo que alguém está acordado. Agora, a única coisa é o cara que está acordado ir lá e acordar o que estava dormindo para resolver para ele, sendo que ele estava acordado exatamente para resolver para o outro poder continuar dormindo. É simples assim, amados. Agora nós estamos nos isentando de responsabilidade e a gente quer que alguém vá lá e resolva para nós uma coisa que é nossa e a prova que a coisa é nossa, porque quem está acordado na hora da coisa sou eu, não é o outro. Então, se sou eu que estou acordado na hora da coisa, a responsabilidade é de quem está acordado, para poder ir lá e tratar isso enquanto o outro está dormindo. Porque quando eu estiver dormindo, vai ter outro acordado para resolver aquilo para eu poder dormir. Agora, o povo está com uma ansiedade tão grande que ele não consegue dormir, porque ele tem medo de dormir e ninguém resolver. E não consegue dormir direito, porque tem sempre um mal resolvido acordando ele e não deixa ele dormir. Então, qual é o primeiro sinal de que a nossa espiritualidade está comprometida? É que ninguém dorme. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Então, o povo hoje perdeu o quê? O sono. Perdeu a paz. E aqueles que esperam no Senhor são como aqueles que dormem, descansam. Entendem o momento de que você vai lá e vai dormir em paz, para poder viver aquilo que Deus prometeu. Então, nós precisamos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, para atravessar para o outro lado, nós vamos ter os que dormem e os que ficam acordados, os que ficam acordados e os que dormem. Um guarda o outro. Então, quando eu estou olhando alguém dormindo, é para que eu aprenda a dormir com ele. E não para que eu fique brabo, nervoso, porque eu estou aqui enfrentando o problema enquanto ele está dormindo. Porque é isso que está acontecendo. O povo está aqui, aí está lá. Levantou um vento, um temporal, o problema estava ficando cada vez pior, e Jesus dormia numa almofada. E eles despertaram: mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? Ó, vou falar uma coisa para você, eu tenho 66 anos de idade, estou no ministério, tenho 50, e parece que não para de ter esse tipo de gente. Ele não consegue conversar com você para falar como nós podemos compartilhar a responsabilidade, Mateus. Ele está sempre querendo encontrar alguém que tem a culpa da imaturidade dele. Em nome de Cristo Jesus. Eu não estou dramatizando, não. Mas hoje você está no meio de um grupo maduro. Maduro. Você está convivendo com pessoas maduras, que tinham a responsabilidade de ser a referência da estabilidade, da maturidade. E as pessoas maduras da comunidade espiritual de um país, fragilizadas por conta da forma como elas podem ser interpretadas, ou o poder que elas têm, poder ser comprometido por conta de alguma coisa. Eu vou falar um negócio para você. O que sobrou para o resto dessa nação? O que sobrou para o resto dessa nação?
se com as pessoas mais maduras nós temos que ter o cuidado, o milindre, de, dependendo do que a gente fizer, pode ser que isso vai causar uma situação na vida delas assim, trágica. É aqui, ó, escuta. O senhor consegue dormir enquanto nós aqui estamos enfrentando uma situação dessa? Eu falo, claro. Ou eu não podia estar dormindo? Quando você está na presença de pessoas maduras, é porque você tem que ficar acordado ou porque você pode dormir? Sabendo que o problema pode ficar pior. Ou você tem que garantir que não vai ter problema nenhum para você poder depois dormir? Vou te falar uma coisa, mano. Nós só vamos revelar maturidade na vida desse país quando tendo certeza que o problema pode ficar pior, a gente consegue o quê? Dormir, sabendo que os amigos vão tomar conta. Pelo amor de Deus, velho. Como é que nós queremos transformar uma nação, queremos transformar a humanidade, se essa perturbação onde está todo mundo querendo encontrar no outro a culpa de um problema que nós é que temos que resolver, encarar. Só gente mal resolvida quer viver uma espiritualidade resolutiva, porque gente bem resolvida vai viver uma espiritualidade redentiva. Enquanto uns dormem, o outro fica acordado. Enquanto uns ficam acordados, os outros dormem. E ninguém se sente culpado a ponto de não dormir só porque tem um acordado, e nem se sente mal reconhecido porque está acordado enquanto o outro foi dormir. Glória a Deus, amados. Pelo sangue do Cordeiro. Tá louco. Ou nós entendemos essa vocação, senão nós não vamos passar para o outro lado. Então, nós precisamos evoluir dessa coisa de achar que alguém tem a culpa da nossa imaturidade e do nosso despreparo. Glória a Deus. Pelo sangue do Cordeiro. Nós é que temos uma responsabilidade uns dos outros. A vocação, a travessia, a luz quando já era tarde, o vento que se levantou, a oposição que não é resistência, saber que enquanto uns dormem, outros estão acordados, enquanto uns estão acordados, os outros dormem. E aí é o seguinte, quando Jesus, presta atenção, quando eu poderia, não é deveria, quando eu poderia estar no meu estado de maturidade, continuo insistindo na minha condição de infantilidade, Jesus vai resolver o problema, mas não sem repreender a nossa imaturidade. Então Jesus vai resolver nosso problema, mas não espere que Jesus vai nos elogiar e nem que Jesus vai fazer um culto de gratidão por mais um problema resolvido. Ele vai acordar, ele vai resolver o problema, mas a conversa vai ser difícil. E a conversa vai ser: por que vocês ainda se comportam como quem não tem fé? Por quê? Por que vocês continuam assim, tímidos, frágeis? Meu irmão, minha irmã, quanto tempo ainda mais para que nós, como igreja brasileira, deixemos de ser essa igreja frágil, susceptível, guardadora de reputação, de liturgia, de doutrinas, de dogmas que mais separam do que amadurecem? Até quando? Até quando nós vamos viver uma espiritualidade infantil que fala mais dos nossos medos do que das nossas convicções,
Medo da igreja se perder, medo da igreja se corromper, medo do ministério acabar, medo disso não funcionar, medo de que amanhã ninguém vai lembrar da gente, medo de perder o emprego, medo de perder o púlpito, medo de perder o horário, medo de perder o endereço, medo de não ter dinheiro para pagar a conta, medo de não ter a banda para dirigir o louvor e com isso não ter o povo para escutar o que a gente prega. Que coisa é essa? Como que uma igreja dessa pode transformar uma nação, pode transformar o mundo? Se ela ainda é tão dependente de coisas assim tão naturais, tão humanas, tão passionais, tão emotivas, tão circunstanciais. E se eu não tiver a banda durante 5 domingos? E se por uma tragédia perder o endereço? Então o povo não encontra. Que nível de carência, de dependência, de circunstância nós estamos imprimindo a nossa fé, nos tornando cada vez mais tímidos do que ousados. Cada vez mais os líderes que nós estamos formando dependem mais de dinheiro, mais de salário, mais de equipamento, mais de prédio, mais de estrutura, mais de doutrina, mais de reconhecimento. Nós estamos formando um tipo de gente que só funciona se ele tiver todos os aparatos. Que isso? Isso é ousadia ou é timidez? Isso é uma fé amadurecida ou é a fé infantil? Agora, quando Jesus fala assim, homens de pequena fé, deixa do Espírito de Deus ministrar o coração. Não é uma fé pequena no seu quantitativo. É uma fé diminuta na sua consistência, na sua maturidade. A gente não tem uma fé maior ou menor, mas eu posso ter uma fé mal desenvolvida em relação ao nível de fé que eu já poderia estar vivendo. Por isso que Jesus fala assim, não pense você que eu estou falando do tamanho, eu estou falando da consistência, porque ela podia ser pequena, ela podia ser um quantitativo mínimo do tamanho de um grão de mostarda, mas ela ser consistente o suficiente para ser praticada com toda intensidade. Então eu não preciso de uma fé de grande tamanho, eu preciso viver intensamente a natureza da fé que eu possuo, praticá-la com toda intensidade. Por isso que eu não acrescento quantidade à minha fé, eu desenvolvo a qualidade dela. Então, às vezes, eu estou vivendo uma fé de má qualidade pelo tempo de fé que eu já desfruto. Por isso que ele fala, por que ainda? Então, essa pergunta por quê vai estar associado ao tempo de fé que já poderia estar mais amadurecido e não a quantidade de fé que eu possuo. Então não é uma fé que eu adquiro através dos ritos e liturgias e doutrinas que eu acumulo. Então tem gente que está querendo aumentar a fé através do rito, da liturgia, da doutrina que ele acumula. Ele está achando que a fé dele vai vir de fora para dentro. Não. É você desenvolver a sua maturidade de fé independentemente da liturgia, do quantitativo que você desfruta. Então, é uma coisa muito mais de maturidade do que de quantidade. E aí eu preciso entender o seguinte, aí para a gente discernir isso, vamos lá nas cartas de Pedro. Então, diz assim, ó, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, Pedro diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que
conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então existe uma fé, um dom de fé comum. Então, ele está falando de fé. Aos que conosco alcançaram fé. Então Pedro não está dizendo que não há fé. Ele está dizendo, eu estou escrevendo a todos aqueles que pela graça alcançaram. Porque Deus, na sua justiça, concedeu fé a todos. Então, a fé da salvação, a fé de querer um Salvador, é uma fé comum. Então, Deus colocou no nosso coração a semente da eternidade. Então, toda alma que pisa o planeta Terra, ela clama por eternidade, ela busca um Salvador. Não interessa o nome que ela está dando para esse Salvador. Então, em todo lugar, você vai haver um clamor por salvação. Daqui a pouco nós vamos ver isso, Paulo escrevendo a mesma coisa. E aí ele diz assim, ó, graça e paz sejam multiplicadas como? Agora, como é que eu vou multiplicar? Como é que eu vou acrescentar? Como é que eu vou desenvolver esse dom de fé? Ele diz como? Pelo conhecimento de Deus. Visto que, então, o que ele quer dizer com conhecimento? O seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, Deus não nos dará nada referente à vida. Deus já nos deu tudo referente à vida. Então, tudo que diz respeito à sua vida e à prática, o desenvolvimento da sua piedade. O que é piedade? Viver a vida no propósito da revelação do conhecimento que eu tenho do Pai. Isso é piedade, é o pio. O pio não é o pietista, é o piedoso. Então a minha piedade, ou seja, meu amor, minha entrega, minha renúncia, minha paciência, a minha piedade, o meu amor. Por isso que em algumas versões, e tem gente, aqueles crentes assim, mais erudito, mais ortodoxo, eles não gostam de ver lá o amor traduzido por piedade. Mas, no entanto, a tradução mais pedagógica do amor é piedade, porque não é o amor de quem gosta, é o amor de quem se oferece. Então, amor sem piedade é uma fraude. Caridade, o caritas, que é, ou seja, só que o povo confundiu caridade sem amor, porque hoje o que o povo chama de caridade é filantropia. Filantropia não tem nada a ver com caridade se não for uma expressão de amor. Filantropia pode ser a forma mais vergonhosa de comprar reconhecimento às custas da necessidade dos outros. Filantropia é a forma como a minha alma se salva através da desgraça dos outros. Não, o caritas, o piedoso, é aquele que conhece de tal forma o que Deus já deu, que ele não possui, ele não retém, ele não é proprietário, ele é o mordomo, ele é o fiel depositário daquilo que foi colocado na vida dele em favor do seu irmão. Então, o seu divino poder nos deu tudo, para a vida e para a piedade. Então, a vida só será vida se ela for traduzida em oferta espontânea. Se aquilo que eu recebi, se o dom da vida que está em mim não for traduzido em favor do meu irmão, se o dom da vida que está em mim for para que eu me preocupe em salvá-la, então ela não é vida, é morte. Porque a vida que é vida não tem que ser salva. Se ela precisa ser salva, ela não é vida, é morte. Então, se a minha vida precisa ser salva, então é porque ela já não é mais a expressão da vida eterna. Ela é a minha vida. A minha vida tem que ser salva. E foi tentando salvar a minha vida que eu perdi a vida eterna. Por isso que agora Deus ofereceu o seu Filho como oferta espontânea para que todo aquele que nele crê fosse reconciliado com a vida na sua condição e natureza eterna. Então agora que eu sou representante da vida na sua eternidade, eu não tenho mais que salvá-la, eu posso exercê-la em favor dos meus irmãos. Essa é a vida eterna. E ele, nos conhecimento dele, daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então a glória de Deus está associada à virtude e não ao poder. Se eu penso que a glória de Deus está associada ao seu poder, então não é glória. A glória só é glória quando ela é expressão eterna, espontânea e voluntária da sua virtude e não a devoção
carente e cobiçosa do seu poder. Então, toda vez que eu sou um devoto de quem cobiça o poder, eu já não sou mais a expressão gloriosa de quem revela a virtude. Por isso que Jesus só revelou a plenitude da glória quando ele se esvaziou totalmente do poder. Então, sem esvaziamento de qualquer expectativa de poder, não há revelação plena da glória. Então, quando Jesus finalmente se esvazia de todo o poder e não se apega a esse poder como sendo seu direito divino, então Jesus, conhecendo o poder divino, não se apegou a esse poder como sendo o seu direito de divindade, mas se esvaziou para revelar a glória na medida em que na forma humana ele foi humilhado em favor, ele se humilhou em favor dos seus irmãos num ato piedoso, caridoso, de entrega em favor da família. Aí nós vimos a glória virtuosa. Então, por esse conhecimento, por essa virtude, ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas promessas eu me torne co-participante da natureza, havendo escapado do que? Da corrupção. Qual corrupção? A corrupção que vem da cobiça da carne. E o que é a cobiça da carne? Salvação. Então, enquanto a carne cobiça salvação, o Espírito contempla sacrifício. Por isso que a carne é contrária ao Espírito, porque enquanto a carne está clamando para ser continuamente salva, o Espírito está ordenando que o corpo seja sacrificado em favor do seu irmão. E aí, por isso, ele vai concluir dizendo o seguinte: então também nós colocamos nisso toda a diligência. Então ele está falando assim, você quer se esforçar por alguma coisa? Seja diligente, seja dedicado, seja disciplinado, não se distraia em amadurecer a sua fé, em desenvolver a sua fé. Então as pessoas estão se contentando em viver a sua fé na sua forma mais diminuta, mais primária, mais precária, mais infantil. Então Jesus está dizendo assim, escuta, vocês já estão andando comigo há algum tempo e até agora vocês estão se comportando como criança, que é o que Paulo diz. Quando eu era menino, era natural que a minha fé traduzisse a minha infância. Mas agora que eu cheguei a ser adulto, a minha fé não pode mais traduzir minhas carências infantis de quem quer a fé para continuar sendo salvo. Porque agora, adulto, a minha fé é para eu completar o propósito e não para eu garantir salvação. Houve um tempo que a fé, na minha infância, na minha mais tenra idade, a fé celebrava a minha salvação. Agora a fé celebra a minha responsabilidade de, em sacrificando a minha salvação própria, eu me dedique a revelar isso aos outros. Amadureci. Por isso que como que a minha fé vai ser amadurecida? Porque eu vou acrescentar a ela o quê? Virtude. Então, minha fé tem que ser mais testemunha de virtude do que de poder. E hoje o povo está procurando uma fé que fala mais de poder do que de virtude. E você pode observar que quem começa a falar muito de poder acaba abrindo mão da virtude. Porque do posto do poder ele não tem que ter virtude. Afinal de contas ele tem poder. E vou falar uma coisa, irmão. A forma como nós estamos propagandeando a fé protestante nesse Brasil está mais carregada de poder do que de virtude. É uma falta de educação, é uma grosseria. Eu vou te falar um negócio. Sendo que Paulo falou para o Timóteo. Sabe qual é o primeiro sinal da sua fé, meu filho? É tratar bem as pessoas. Uma falta de educação lascada. Agressão, violência. Não saber atender a pessoa. Conversar, qualquer que seja o desafio, o assunto, é uma coisa rixosa. Parece que toda hora que faz uma roda, se fizer uma roda, presta atenção, mano, se fizer uma roda de líderes religiosos, você pode ter certeza que muitas vezes o representante evangélico é o que mais vai polemizar, bater, em vez de conversar, no sentido de instruir todo mundo. Parece que nós temos medo de conversar, porque não vamos sair perdendo. Parece que conversar hoje é perder tempo. A gente hoje
Não sabe conversar porque só sabe pregar, ué. Acrescente a sua fé virtude. E a virtude? Conhecimento, não é entendimento. Não reforce suas conclusões, mas amplie seu conhecimento. Queira conhecer, em vez de concluir o que você entendeu. E ao conhecimento, temperança, sal, sabor, uma coisa que seja agradável, palatável. O sal é para quê, mano? O sal é para que a coisa seja o quê? Palatável. Jesus disse que a principal característica do sal é o seu sabor. Porque o sal faz duas coisas. Ele interrompe o processo corruptivo. Onde tem sal, a corrupção não avança. Agora, eu não quero pôr sal, a corrupção vai avançar. Então eu vou lá para pôr sal onde tem a corrupção, mas não, eu não vou lá não. Eu vou ter contato com o corrupto. Então é o podre que corrompe o sal, e não o sal que cura o podre. Que sal é esse que tem medo de ter contato com o podre, porque o podre vai corromper o sal? Sendo que é o sal que pode fazer que o podre pare de ser podre. Não, tem que ficar nervoso, na boa, assim. Ó, irmãos, em nome de Jesus, tem que ficar aqui entre nós temos que... É tensa, a conversa de Jesus é tensa. Ou você acha que Jesus falou assim, escuta, por que vocês ainda são assim tímidos? Não, conversa nervosa. Jesus acalmou a tempestade, falou, bom, já que vocês me acordaram, é o seguinte, por que vocês são assim tímidos, meninos, crianças, infantis, numa fé mal desenvolvida, conversa nervosa, 4 horas da madrugada. E sabe por que a conversa foi nervosa às 4 da manhã? Porque tinha um endemoniado, gadareno, do outro lado, esperando com todos os capetas que pode possuir um ser humano dentro dele. E não um culto, com a banda boa, um lugar bom, um hino bom, uma liturgia fantástica, esperando Jesus para ser louvado. O outro lado não era para encontrar a liturgia dos meus sonhos, o monte da minha revelação. Sabe o que era o outro lado? Um povo inteiro, escravo de uma mentalidade, precisando ser liberto. É isso que estava do outro lado. Conversa nervosa às 4 horas da manhã. Também quem mandou acordar ele. Então, assim, Jesus de misericórdia, irmãos e irmãs. Então ele fala, Pedro está dizendo, temperança, paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, amor. Está vendo que nessa versão que eu estou lendo aqui, ó que vai falar de amor, ele fala amor fraternal, mas ele fala de amor caridade. Existe um amor fraternal, que é aquele amor do ambiente onde todo mundo gosta do que todo mundo gosta. Mas aí eu ainda tenho que evoluir desse ambiente fraterno, igual nós estamos aqui, para um ambiente que vai me exigir mais do que apenas fraternidade. É muito bom o amor no meio dos colegas, mas ele tem que ir lá no amor do sacrifício e não do coleguismo. Se o amor não frequentar o ambiente lá do risco, da tragédia, lá daquele negócio que pode... Então é o amor da fraternidade. Oi? O ágape e o filéu. Então tem o eros, que é o amor da minhoca, tem o filéu, que é o amor do cachorro, e tem o ágape, que é o amor do filho. Glória a Deus, amado. E aí, concluindo, ele vai dizer que o que isso contempla, né? Se essa fé não for desenvolvida, não haverá revelação. A fé que se limita ao ambiente da salvação, ela não cumpre o propósito da vocação. E aí,
o que é a conclusão dessa vocação? É o outro lado. E o que eles encontram do outro lado? Eles chegam lá, depois disso, capítulo 5, chegaram ao outro lado. E lá do outro lado, assim que eles saíram do barco, veio lá na sepultura, assim que eles saíram do barco, veio lá da igreja dos irmãos, o líder do louvor, o seminarista, o pastor, louvando Jesus. Não, mano, assim que eles chegaram do outro lado, saiu um homem, do meio da sepultura, com tudo quanto é tipo de capeta, espírito imundo dentro dele. E esse homem morava entre os mortos. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Tentando salvar nosso ministério, a gente não está percebendo em que condição as pessoas estão vivendo. Sabe o que eu vejo nas ruas todo dia? Zumbis. Eu ficava me perguntando por que tinha tanto filme de zumbi. Você já parou para se perguntar por que tinha tanto filme de zumbis? E você reparou que parece que estão aumentando para o fim agora? Tem série de zumbi. O Brad Pitt, você consegue imaginar Brad Pitt fazer um filme de zumbi? Combater zumbi? Como é que chama aquele outro lá, o Willis lá, que é cantor de rap, é ator, é tudo, aquele... Will Smith. Will Smith. Zumbi. Parece que o cara, para ser um artista consagrado hoje, ele tem que passar num planeta de zumbi. Um contexto assim, meio vampiro, gente comendo carne de gente, uma sociedade putrefada, vampirizada, homofóbica e antropófaga. Parece que é gente com raiva de gente e, ao mesmo tempo, gente comendo gente. Então, ao mesmo tempo que é gente matando gente e destruindo gente, é gente comendo carne de gente. E tudo isso putrefado. Agora fala para mim, sem forçar muita barra, quando você para num sinaleiro da sua cidade e vem uma família lá te abordar, carregando uma caixinha de paçoquinha, com um cartaz, 5 meninos em volta, uma mulher magra, um cara sujo e o nosso vidro fechado. Aquele mundo à nossa volta, naquele sinaleiro, aquele povo tem jeito de zumbi ou de gente? Ei, Murilo? É, meu irmão. Talvez não seja ficção. Talvez nós já estamos vivendo um mundo dos religiosos salvos, cercados de zumbis, e a gente fazendo de tudo para se salvar deles. Sendo que nós somos a salvação deles. Nós somos a salvação deles. Não é para a gente ser salvo deles. E aí eu queria ler, né, para ilustrar essa conclusão aqui do capítulo 4, que no caso de Marcos aqui avança para o capítulo 5. Então nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 8. E essa palavra, ela mexe muito comigo, é um negócio assim que me inquieta, me perturba, me desafia. Aqui em Romanos 8, diz assim, ó, que... Deixa eu só achar aqui. Romanos 8.
mais para trás aqui, eu já estou lá na frente. Ajuda aqui. Eu leio tanto isso aqui que... Aqui, Romanos 8, 18. Porque para mim, eu tenho uma certeza, que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que a nós será revelada. Lê bem devagar o texto. As tribulações e dificuldades presentes não são para uma glória que a nós será revelada, mas para uma glória que em nós será revelada. Aleluia. Nós estamos esperando uma glória ser revelada a nós, e não a glória ser revelada em e através de nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de Jesus. O que o mundo está aguardando, meu irmão? O que está aguardando, Mateus? A expectativa. O que Jesus tinha para cumprir, ele já cumpriu. E ele cumpriu na vida dele todas as coisas para que o Espírito que estava nele fosse entregue a nós, para que agora nós fôssemos, como família de Deus, reconciliados aquilo que é um propósito nosso lá no jardim, que através de nós a glória de Deus enchesse a terra. Nós estamos querendo que Jesus visite tudo quanto é. Nós estamos apresentando Jesus aos confins em vez de revelar Cristo aos confins. Encher o mundo com a glória de Deus não é pregar Jesus em tudo quanto é canto da terra. Encher a glória, o mundo com a glória de Deus é revelar Cristo em tudo qualquer canto desse planeta. Pelo amor de Deus. E ele está dizendo o seguinte: porque a criação ficou sujeita à vaidade. E ela ficou sujeita não por sua vontade. Então, meu irmão, nós não estamos aqui para apurar a culpa de quem está lascado. Nós estamos aqui para assumir a responsabilidade da libertação dele. Não adianta atribuir ao mundo culpa. A gente conversa com o mundo hoje como se a desgraça que estivesse acontecendo no mundo hoje fosse culpa da humanidade e não responsabilidade dos filhos de Deus. E aí ele diz mais: na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos, plural, dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, à espera que os filhos se revelem. Então, eu vou explicar uma coisa. Formiga, tatu, minhoca, ameba, cachorro, passarinho, planta, tudo está gemendo. Você encontra um vira-lata na rua, sabe o que ele está esperando? Encontrar um filho de Deus. Se você encontrar uma formiga na sua casa, ela está esperando encontrar o quê? Um filho de Deus. Tudo que você olhar, não lamente, não murmure. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Sabe quem está pareadinho com os murmuradores? Os tímidos. Amém, meu irmão? Timidez é a irmã gêmea da murmuração. Murmuração é a irmã gêmea da timidez. Está sempre tentando encontrar a culpa em alguém ou se vitimizar da circunstância. Sendo que tudo à sua volta, tudo à nossa volta está gemendo à espera de que os filhos de Deus assumam sua responsabilidade e cumpram o seu propósito, que é encher a terra com a glória que em nós está por ser revelada e não a nós está para ser manifesta.
Amém? Glória a Deus. Eu queria reservar um tempo aqui para a gente ter algumas perguntas, conversar um pouco sobre isso. Estou muito alegre de poder repartir, apesar de que isso, falar sobre esse assunto, causa no coração da gente assim, uma angústia. Mas é uma angústia positiva, não é uma angústia de trem ruim, não. É angústia assim, de coisa boa, angústia de vida, angústia de poder agradecer estar aqui. Vou falar uma coisa, tem gente que acha que às vezes a situação toda desanima a gente. Não, meu irmão. A gente acorda de manhã com essa angústia e agradece por estar vivo. Então, se eu estou vivo é porque a responsabilidade ainda passa por nós. Porque a hora que não passar também não, você vai acordar e olhar e falar assim, acabou. Mas você acordou aqui? Sofra a angústia de quem ainda tem a responsabilidade. E vamos encarar. Tenso, nervoso, conversa difícil, 4 horas da manhã, Jesus enquadrando nós lá e tal, mas a gente assumindo, sabe por quê? Porque a hora que você descer do barco, a hora que você pisar a terra firme, a hora que não estiver ventando, tempestade acabou, o barco não está encharcando mais, a hora que você achou que o seu problema está resolvido, que você finalmente chegou do outro lado, e agora você não vai ter mais a tempestade, você não tem mais risco de afundar. Quando você achar que o seu problema acabou, vou te falar uma coisa, agora é que a bronca vai começar, porque agora são os endemoniados de um lado e os apavorados de outro. E agora eu vou falar uma coisa para você. Os endemoniados, você resolve rápido. Bronca mesmo, são os apavorados. Um homem possuído de todos os demônios, Jesus libertou ele. Mas uma cidade apavorada expulsou Jesus. E eu vou te falar, está muito mais fácil lidar com os endemoniados do que com os religiosos apavorados. Amém? Está bem mais fácil lidar com os endemoniados possuídos de tudo quanto é tipo de demônio do que ter que lidar com sentimentos mal resolvidos de religiosos apavorados. Porque o medo não deixa o amor se aperfeiçoar. Amém? Vamos abrir aqui, Mateus, dá uma ajuda aqui. E não vamos nem fazer pausa, não. A pausa vai ser as perguntas. Vamos lá. Pronto. Levanta a mão aí, abre o seu microfone, vamos conversando. Pessoal, pode... Deixa eu só aumentar o som aqui que eles estão falando já. Meu Deus. Meu Deus do céu. Espera aí, amigos. Fica tranquilo aí. Ficando o áudio aqui. Pronto. Ih, Jesus amado. Espera aí, 1 minuto. Estamos aqui. Não, tranquilo, estamos com tempo. Aqui. Murilo. Ajuda aqui. O áudio aqui que eu não estou conseguindo colocar. Eu não tô conseguindo. O áudio do próprio Mac. Está cortado, está mutado. Estou falando lá já. Não, fala, sou um cara abençoado, que esses dois aqui do lado resolvendo esse problema. Então, é o áudio do computador que a gente está ouvindo. Ah, tá. Pronto, maravilha. Só um. Levanta a mão aí, quem vai falar, fala o nome, de onde que é. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta aí? Não. Ah, uma Alex. Ô Alex, abre o seu microfone e fala, depois na sequência tem o Ricardo, várias pessoas levantaram a mão. Vamos aqui por ordem alfabética. Alex, abre o seu microfone aí. Pronto. Está me ouvindo bem, pastor? Claro, bem, perfeito. Pastor, assim, ó, tudo que o senhor tem falado vem de encontro ao que eu estava vivendo. Em 2016, 2014, eu estava dentro da igreja, ministrando em cima do altar,
e fui procurado pela diretora de uma escola pedindo socorro para lidar com os alunos, porque ela não sabia o que fazer lá no município onde eu dirigia os trabalhos. E a partir dali eu me reencontrei, porque eu era professor antes de me dedicar ao ministério. E assim, pastor, a vontade de chorar é grande, porque tudo que o senhor fala vem de encontro ao que eu creio, porque Mateus 5,16 me fez ver tudo isso que o senhor falou hoje. Glória a Deus. E os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Exatamente. Isso mexeu comigo. Então, assim, para o senhor ter uma ideia, de 2016 para cá, eu tenho trabalhado em escolas com muita força, trabalhando com famílias, com professores, com pais, com alunos, porque eu entendo que a educação é um lugar onde parece que o evangelho não entra, parece que o Filho de Deus não brilha, sabe? E Deus tem me dado essa oportunidade, e há muito tempo eu queria lhe perguntar, eu entendo que a minha vocação é essa. Exato. É dentro da escola, sabe, pastor? Porque o que eu encontro lá dentro de gente sofrendo, de todos os modos, de todos os tipos e profissões de fé, tem sido algo fantástico. Você está onde, Alex? Você está em qual cidade? Eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, trabalho com escolas em Canoas e ultimamente com muita força no município vizinho de Sapucaia. Tem legal. sido fabuloso o que tem acontecido. Olha, então, eu tenho operado... Diga, pastor. Então, eu vou te falar uma coisa, dentro daquilo que a gente está conversando, é isso mesmo, fantástico. E aí depois você vai entrar em contato aqui com o Mateus, com o Daniel, para a gente falar mais um pouco sobre isso. Nós temos muito relacionamento aí e a gente, de algum modo, está perto de você aí, através de Florianópolis. Então, a gente está sempre aí pela região de Floripa, região sul. Temos um compromisso histórico aí há mais de 35 anos com o Rio Grande do Sul. Estamos empenhados, né, nesse processo todo que o Rio Grande do Sul está sofrendo aí. A gente está aqui, adote um recomeço, né? Então, algumas pessoas nossas aqui estiveram aí, a gente está fazendo um trabalho mesmo. Acabamos de firmar uma parceria com o Grupo Compaixão, aqui de Anápolis, e vamos atuar exatamente na área da educação aí, numa região bem atingida aí. Mas eu queria falar com você uma coisa, colocar uma semente no seu coração, para a gente poder ser, inclusive, um pouco mais proativo nesse sentido. É algo que muito provavelmente você já deve estar fazendo, mas talvez ainda possa estar fazendo num aspecto meio intuitivo. Quando a gente fala de educação no Brasil, há uma tendência de ficar focado na educação técnica, acadêmica, né, na comunicação de conteúdo técnico, e não na transmissão intencional dos valores. Então, eu queria desafiar você a pegar a crentaiada aí mais velha, gente que tem mais de 60, 60 e poucos anos de idade, e já que você tem acesso às escolas, e diretoras e coordenadoras pedagógicas, você de alguma forma intencional, a gente pode ajudar nisso, organizar uma comunidade de gente mais velha, para eles frequentarem um ambiente escolar para contar suas histórias. Então fazer rodadas com os alunos da escola, ouvindo as pessoas, para darem testemunho da sua vivência. Eles não têm que ir lá falar das suas profissões próprias, não. Mas contar os desafios, quantas vezes eles pensaram em desistir, com quem que eles pegaram, problema que eles enfrentaram em casa, gente que teve filho doente, mesmo o filho estando doente, mulher ficou doida, cunhado quebrou, entendeu? Mulher traiu, como é que esse cara, marido fugiu, como é que essa pessoa viveu seus dramas e, entendeu? Como é que ele traz isso para o ambiente para responder perguntas? Porque isso vai curar duas coisas. Vai libertar as nossas escolas da orfandade. Você sabe que na área da escola pública existe uma orfandade, assim, 70%, 80% dos nossos alunos de escola pública, eles têm orfandade de memória afetiva, mais da metade deles são filhos ou de mulher divorciada, ou viúva, ou mãe solteira. E aí nós vamos trazer para esses jovens os avós que eles não têm, e vamos dar para muitos dos avós hoje que estão na igreja lá, dando canseira e exigindo uma liturgia que ninguém dá conta de satisfazer, e da qual eles mesmos não conseguem ter parte, porque eles vão estar lá frequentando uma liturgia que eles foram descartados dela. Então você sabe quantos pastores, quantos líderes que não tem como cooperar com a igreja. Ou que no momento da vida deles que eles poderiam cooperar, eles vão ter que reaprender o ofício, porque eles não sabem fazer um estudo bíblico, aí tem um punhado de cara aí que agora que eles podiam estar produzindo para a igreja, estão enfiando eles em seminário, para ficar aprendendo a fazer coisas, sendo que eles podiam comunicar a espiritualidade deles de outra forma. Então, Alex,
Vamos pegar essa turma aí. Você tem uma grande quantidade de velho aí na sua região. Você tem uma grande quantidade de velho com memória afetiva, com histórico espiritual. E vamos, do mesmo jeito que você reencontrou sua vocação espiritual no ambiente da escola, vamos agora fazer e trazer isso e colocar isso. Então, aquilo que foi sua vivência, vamos transformar isso numa pedagogia cultural para fazer não só alguém como você que tinha uma tradução, porque todo pai e mãe na sua maturidade tem vocação de professor, de ensino. Então, a vocação de ser professor, de ensinar, de sentar na mesa e compartilhar é de todos, tá bom? Então, nós estamos juntos aí, tudo que a gente puder ajudar nesse sentido, você vai falar com os meninos e aí vamos montar uma agenda. Eu tenho certeza que na sua cabeça aí já desenhou um punhado de coisa que você pode pegar pessoas com você que estão vivendo de forma diminuta a sua fé e poderiam ter outra dinâmica nesse sentido. Valeu? Obrigado, pastor. Que Deus o abençoe sempre aí. Valeu. Foi uma bênção para nós. Amém. Alguém mais tinha levantado a mão aqui, que agora ele saiu da tela aqui, só abre o microfone e entra. Era Rodrigo, não sei, era alguém com R aqui, eu acho. Ricardo. Ricardo, é isso aí. Fala aí, Ricardo. O Wagner. O Wagner tem. Ricardo, pode falar, abre seu microfone aí e fala. Bom, enquanto o Ricardo está querendo falar aí, a Juliana levantou a mão aqui também. Juliana, abre o microfone. O Ricardo está ali, eu estou te vendo. Ricardo, foi você que levantou a mão? Seu microfone está mutado. Juliana, abre o seu microfone aí e faz a sua pergunta. Boa noite. Boa noite, Juliana. Tá dando para escutar? Tá, você fala de onde, Juliana? Eu de Atlanta, nos Estados Unidos. É mesmo, menina. Eu já estive em Atlanta aí, conheci muita gente querida aí. Né? A minha pergunta hoje, eu quero fazer uma pergunta, porque eu tenho 22, vou fazer 22 agora em agosto, né? E meu esposo também. Nós estamos juntos desde os 16 que e legal. temos uma trajetória aqui com os pais que abandonaram a esposa com os filhos, que no caso somos nós. Coincidência, nós dois temos a mesma história. E nós nos conectamos com a igreja que estava como morta, literalmente, uma igreja morta. Os pastores também, tudo. Só que o Senhor me chamou para estar lá. E eu não queria estar lá. Ela era o único lugar onde eu não queria me submeter. E eu falei, Senhor, eu estava um tempo sem, vou tentar ser o máximo breve, eu estava um tempo sem congregar, eu estava fora da igreja depois do Covid, de dentro da igreja, da comunhão com os outros irmãos. E durante esse tempo, foi chegado o momento de eu estar de volta, mas eu estava muito... Meu pai era pastor, né? Então, eu conheci o meio em Goiânia, inclusive. Então, assim, eu conheci o meio de uma forma, a parte obscura, né? Mas Deus, ele se apresentou para mim novamente, de forma sublime, e foi aí que eu encontrei Jesus, né? Amém. E tudo mudou. Glória Aqui, assim que eu cheguei aqui. Mas disso tudo, eu fui parar nessa igreja, né? Na qual eu perguntei ao Senhor em qual lugar que eu ia me submeter. O meu esposo não queria congregar em nenhuma igreja, mas pelo fato das coisas, né, que aconteceu e tudo mais, e só que eu falei para Deus, eu sei que o lugar que eu vou estar é o lugar onde meu esposo vai querer estar, e ele vai estar, ele também vai se submeter, onde a minha família vai estar. E aí e o Senhor mostrou esse lugar. Aconteceram muitas coisas, houve uma troca de pastores, e hoje os pastores são amigos nossos e são jovens, bem jovens também. A gente não tem nunca teve nenhuma referência de ninguém. Em líder, assim, de homem, o meu esposo não teve, e os dois muito novos. Só que
a igreja hoje, o ambiente onde nós nos encontramos é como se fosse as pessoas, é como se a gente andasse no meio de um cemitério e ouvisse as almas gritando o tempo inteiro, mas as pessoas continuam presas, como se elas não literalmente estivessem mortas, a alma gemendo, gritando. Nós ouvimos como se fossem esses gritos mesmo. E a gente fala, desenha, as pessoas não entendem nada. E o Senhor colocou no meu coração um projeto o GC na mesa, que é o Grupo de Conexão na Mesa. E nós temos todas as terças-feiras aqui na minha casa. Já tem 6 meses. Que legal, e vem gente. poucas pessoas e cristãos antigos que estão entendendo o Evangelho de uma forma diferente. O Senhor o Senhor Paulo Borges é um grande responsável um grande responsável pelo nosso chamada vocação. Glória a Deus. A assumir a responsabilidade. Pimenta. Literalmente. Como é que chama seu marido? Como é que chama seu marido? Eliel. Isso. Então, tipo assim, nesse momento agora, é um momento muito desafiador e de incerteza. Querendo ou não, não é um ambiente favorável. Nada favorável. Não, é como se olhasse assim e tipo, a gente não vê ninguém. Você fala, não sou a melhor pessoa, não sou o ideal, mas é eu que tenho. Né? Então, Vocês estão aí há quanto tempo, você e o Eliel? Eu tô aqui já tem 6 anos e meio. Nós temos 6 anos juntos, 6 anos e meio que eu tô aqui, e ele tem 10 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm convívio com a comunidade americana? Você fala inglês, você frequenta, estuda? Tem convívio. Porque agora a igreja lá, ela é uma igreja brasileira, tem a Grace Life Church, nós somos como se fosse da igreja Grace Life Church. Tem a igreja Grace Life e é lá. Tá. Então, porque é exatamente isso. Que é o seguinte, você e o Eliel, vocês representam aquilo que estava previsto na palavra de Deus lá, a geração de vocês. A Bíblia diz que nos últimos dias os pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais. Jesus falou assim para o Pedro, quando você for velho, quando você era novo, você fazia o que queria, vestia o que queria, ir por onde queria. Quando você for velho, alguém mais novo que você vai pegar você pela mão e vai levar você aonde você não quer. Então, a geração de vocês aí, isso e do Eliel, tem essa graça aí agora de fazer a conexão. Então, vocês são o ministério da reconciliação. Vocês são a geração que pode, de uma vez por todas, derrubar essa coisa do estrangeirismo. Muitas das pessoas que estão aí solitárias, traumatizadas, morrendo na solidão, são o Elias, que foi para ir como profeta e estabeleceu uma estrutura muito mais devocional, religiosa, achou que se descesse fogo do céu ia resolver tudo, e tacou fogo nos profetas de Baal, mas terminou o quê? Qual é a grande característica dessa primeira geração aí? Solidão. Porque não faltou para ele serviço, time, equipe, estrutura, e esse povo assim virou do avesso para dar conta da tarefa. Mas eles tinham uma cultura muito escrava. Então, a cultura brasileira da geração dos 50 e poucos, 60 anos, era uma cultura da prestação de serviço, a ideia do evangelismo, ir lá na frente, fazer missões, pregar e Jesus vai voltar. E eles tinham pouca noção relacional, pouca memória. Quando foram aí para esses países aí que a coisa piorou. E aí, para piorar a situação, os filhos, as gerações seguintes, se adaptavam à realidade do país e tinham um dilema, não queriam frequentar a igreja porque a igreja lembrava que eles eram estrangeiros, mas ao mesmo tempo tinham dificuldade de como é que eles vão usar a espiritualidade deles no país onde eles são cidadãos. Você não é estrangeira como seus pais foram. E os seus filhos muito menos. Então, você é mais ou menos agora como o Eliseu. O Eliseu é que vai fazer essa ponte de contato. Para depois, na próxima geração depois de você, vai vir um Jeú.
Alguém que vai ter a autoridade, não o poder. Então você é essa pessoa que vai pegar a mão de um Elias e vai forçar ele a um relacionamento que sem você ele não teria. Então agora essa mesa que você está propondo, que você está encontrando, quanto mais você trouxer pessoas que naturalmente não se encontrariam para essa convivência, para que as pessoas possam se encontrar num ambiente familiar, de afetos e não institucional. Então, por exemplo, você vai encontrar alguns amigos seus americanos que são órfãos de avós. Você vai encontrar alguns avós americanos que são órfãos de netos. Você deve perceber, por exemplo, que você encontra um punhado de americano aí que adora conversar com você. Que você escuta, tem paciência, que você tem memória afetiva. Então começa a usar a sua casa para colocar 2 avós solitários juntos, para colocar 2 adolescentes órfãos juntos, porque sua casa vai ser isso aí. Deus vai fazer de você, ele é o pai e mãe de muitos filhos. Então agora vocês não são mais filhos jovens querendo ajudar seus pais. Vocês são pais jovens que vai adotar 2 tipos de filho. O filho mais velho, que já está quase caducando, que agora você vai ter que tratar como filho e não como pai. Amém? E os filhos mais novos que vocês, estão precisando de pai. Então agora você vai ser pai de 2 gerações. O interessante que está acontecendo é que as pessoas que vêm para o GC e não faltam de jeito nenhum, estão vindo velhos. Tá vendo? Literalmente, velhos, estão vindo sempre pessoas bem mais velhas que a gente. Inclusive, eu tenho uma resistência, que é a minha mãe, que vê as coisas, ela tem de uma forma diferente, né? E ela tem uma resistência. Mas tem problema. Ela traz, ela não falta, e ela traz assim, que ela fala assim, que como se eu tivesse, o jeito, isso é muito válido para mim, pelo fato de que ela sempre foi muito resistente. Tipo, você... Não, mas você não precisa preocupar com a resistência, né, não. Que resistência é coisa de velho mesmo, ela vai falar, implicar, se ela estiver me ouvindo, aí você pode pôr o som para ela ouvir. Porque velho implica e tal, mas também não larga, porque ele tem uma coisa que ele tem mais medo do que ver você fazendo alguma coisa. Ele morrer sozinho. Então só tem uma coisa que sua mãe tem mais medo do que ver você fazendo um trem errado. Ela morrer e ser descoberta só depois de 3 dias. Então ela vai falar mesmo e tal, mas não vai largar não. Entendeu? Vai implicar, achar que podia ser diferente, mas vai ficar aí pertinho de você, porque ela quer ter certeza que você está vendo ela, você vai precisar. E aí você vai fazer outra coisa, além desses velhos que você está trazendo, traga também alguns jovens junto com você, para não ficar tão pesado para você não. Faz uma bagunça santa aí, um ambiente que é desafiador para os 2, entendeu? Porque na verdade essas pessoas estão precisando dessa graça que você e seu marido têm, para ter coragem. Então o que é uma mesa de família? Mesa de família não é reunião de igreja não, onde tem o departamento dos velhos, das crianças e dos jovens. Mesa de família é onde velhos, jovens e crianças sentam tudo junto, falam ao mesmo tempo, um pede uma coisa, derrama. Então, prepara a sua casa para não ser aquele lugar organizadinho de igreja, entendeu? Certinho não, porque a igreja certinha, o povo entra e sai, parece que nem passou ninguém, fica tudo arrumadinho do mesmo jeito que quando o povo... Entendeu? A salinha está lá arrumada, porque eu tenho tudo funcionando direitinho e tal. Não, casa é toalha suja, porque um menino derramou feijão, porque um velho quebrou uma taça. Então viva essa vida, a vida das emoções fortes, dos sentimentos, dos danos aparentes, mas que vai devolver às pessoas os seus afetos. E eu vejo aqui, eu sinto na sua fala que Deus deu esse coração para você e para o Eliel. Você e Eliel não querem outra coisa mais do que ver a família reunida. Eu estou aqui longe de você, estou fazendo uma força lascada para ver seus olhinhos, mas na sua voz, no som da sua voz, está claro que você não deseja outra coisa mais do que ver a família reunida. Então é isso. Amém. Você tem essa autoridade, Juliana. Você, Eliel, quando vocês falam, o povo pode reclamar, mas obedece. Esse reclama, fala, resmunga, mas obedece. Então você tem essa graça. Fica aí. Você tem essa graça com gente mais nova e gente mais velha que você. Vai ter uma certa oposição, mas não vai ter resistência. Ninguém é capaz de resistir a um convite seu do Eliel. Amém? Amém. É isso Amém. aí. Fica firme.
tá bom? Amém. E mistura o máximo possível que você puder misturar essa mesa. Tá Ok, ok? vou fazer isso. Pronto. Aleluia. Amém. Pronto. Patrícia, Marta ou Bianca. Quem vai ser a primeira aí? Que as três estão com a minha mãozinha levantada aí. Olá, Fala aí, Marta. é a Marta, eu tenho outra aí. Há uma coisa que hoje mexeu muito comigo, foi já no final, que deu um turbilhão aqui na minha cabeça, e eu nunca tinha parado para pensar nessas duas palavras, que é palavra manifestada e revelada. Existe uma vida, uma glória, um amor, uma virtude, tudo isso manifestado a nós. Isso. E tudo isso é para ser revelado através de nós, não é isso? Isso. A criação manifesta, mas só os filhos revelam. É essa sensação, às vezes eu tenho, meu Deus, eu acho que eu não estou revelando, mas Tá. parece que a gente busca resultados. Ô Marta, se você não tivesse revelando, você não estava em crise. A sua crise já é sinal que você está revelando, amém? É isso, essa questão. Por que a gente quer ver resultados e a gente não vê processos? Porque a gente quer evitar a crise, Marta. A gente quer se poupar da tempestade, a gente acha que porque está obedecendo Jesus, barco não enche d'água, vento não sacode, entendeu? Capeta não aparece. Pelo contrário, minha irmã. É conflito, é pressão. Jesus não te prometeu trigo, prometeu pão. Jesus não te prometeu uva, prometeu vinho. Jesus não te prometeu azeitona, prometeu azeite. Então fica pro arroxo aí. Se fosse para comer trigo, você nascia passarinho. Amém? Amém, Então amém. pronto. Essas duas palavras ficou manifestada e revelada. A criação manifesta, os filhos na relação revelam. Amém? Amém. Patrícia ou Bianca? Quem vai ser primeiro aí? Oi, pastor. Patrícia, ou manda as duas aí. Deixa a Patrícia falar primeiro aí, Bianca. Tem um microfone aberto, acho que da Sueli. Pronto. Não. Certo. Pronto, fala aí, Patrícia. Fala aí. Tudo bem? Tudo bom. Não, eu queria só compartilhar que hoje, coincidência ou não, eu tive uma conversa difícil, uma conversa tensa, como você diz, né? É meio que eu me entendi que era uma oposição. A gente tem enfrentado aqui um desafio familiar, né? Eu estou com um irmão doente de câncer lá em Portugal, e eu entendo que essa doença é uma oportunidade de cura de toda a família. É uma resposta de oração, eu entendi assim. E a gente tem enfrentado muitos desafios, sabe? Inclusive com o meu irmão que mora aqui, que foi a conversa tensa que eu tive hoje, que com toda a ansiedade dele em querer resolver as coisas, ele não está visualizando, e está difícil para mim fazê-lo entender isso, que não é só resolver. Essa é uma oportunidade tão grandiosa assim, que Deus está nos dando, sabe? De aproximar a família de novo, de resolver tantas questões do passado. Só que Ele quer resolver com uma ansiedade que eu não estou conseguindo, não sei nem se é outra palavra, se é combater, mas eu não estou conseguindo fazê-lo entender, sabe? Que o negócio é muito maior. Deixa eu te dar um testemunho que eu estava conversando com a minha filha hoje e eu acho que não tem problema nenhum abrir uma intimidade com você. Ela está lá enfrentando um desafio porque um dos nossos netos lá tem um diagnóstico lá de um transtorno lá autoimune. Seguinte, a gente não pode confundir o estado em que a pessoa está com quem a pessoa é. Porque senão a gente, tentando ajudar no estado, a gente acaba deixando transparecer que a gente rejeita a pessoa. Então, a pessoa chega com um diagnóstico, não confunda o diagnóstico do que ela tem com o testemunho de quem ela é. A palavra de Deus revela para a gente quem a pessoa é. E todo diagnóstico é para você conhecer melhor
em conhecendo quem a pessoa é, poder abraçar ela sem se confundir com o estado em que ela se encontra. Porque senão ela pode achar que você, incomodado com o problema que ela tem, está rejeitando a pessoa que ela é. E aí não tem como ajudar. Amém? Então esse é um desafio de sensibilidade. E aí, porque senão, por exemplo, minha filha é uma pessoa, quem conhece a Lidinha sabe, eu estava conversando, cuidado, porque o Pedro, que é quem tem um diagnóstico, ele já é o menino do meio. Todo filho do meio já vive o drama lá, de ser o que veio depois e o que veio antes. Então ele sabe o que é, né? Então assim, ele não é nem antes nem depois. Sou eu. Ele é antes e depois. Você sabe o que é isso. Então, o negócio você imagina. Ou seja, é muito fácil para uma pessoa nesse estado achar que ele está causando um mal-estar. Entendeu? Que é ele e não o problema que ele tem. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade, esse cuidado, viu, Patrícia? Porque aí você recebe a pessoa. Receba seu irmão. Amém? Recebe. Ele é seu irmão, está lá, abraçou. Agora, você tem o resto da vida. Tá bom? Para lavar ele. Porque senão, eu lembro da minha mãe, assim, minha mãe tinha uma dificuldade muito grande com vomitada, estrela, ela não dava conta não. Então quem acordava de noite, ela me acordava de madrugada quando eu era menino, para eu poder limpar o vomitado lá do meu irmão. Meu irmão tomava um remédio que às vezes causava vômito. Então assim, às vezes a pessoa vomita na roupa, você revela o nojo que você tem. Cuidado para o nojo do vomitado não ser confundido com o nojo da pessoa. Primeiro você resolve e abraça a pessoa, depois você trata o seu nojo de vomitado. Tá certo. Amém? Amém. Deus não diz que você tem que gostar de vômito, não, mas você engole seco, abraça, ainda que o vomitado esparrama no você, não tem problema não, depois você troca de roupa, está tudo certo. Amém? Amém. Obrigada. Tudo que essas pessoas carregam, você limpa. Uma tarefa difícil. Amém? Mas você limpa. Amém? É muita sujeira de muita gente, Paulo. Mas limpa. Isso não tem poder de mudar quem você é. Amém? Esse é o único cuidado que você precisa ter. Porque sujeira maior do que todos nós colocamos em cima de Jesus, não tem. E ele manteve o coração dele puro. Amém? Amém. Seu irmão é seu irmão. E ninguém vai contaminar essa pureza. Essa relação é pura, independente do estado em que ela se encontra. Eu quero orar agora, agradecendo a Deus pela pureza do seu amor pela vida do seu irmão. Como é que ele chama? Cairo. Como? Cairo. Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui recebendo o testemunho de como é puro o amor da Patrícia pelo Cairo. Verdadeiro, genuíno. E às vezes é tanta pressão que a gente começa quase a acreditar que ele nem existe. Mas a tua palavra diz que nós vamos cuidar agora para que o nosso coração continue limpo, puro, sem nenhuma raiz de ansiedade ou de perturbação, para que a gente traga a evidência, o testemunho, para que em todo tempo Patrícia e Cairo estejam bebendo a água limpa dos teus afetos. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. 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 Amém? Amém. Glória a Deus.
Fala aí, Bianca. Oi, pastor. E aí, firmeza, minha irmã? Firmeza. Ô, Bianca, sabendo dos seus desafios aí, tudo que nós já conversamos aqui, quase que parece que estava todo mundo adivinhando, né, Bianca? Do quê? Uai, do que é o tamanho do seu desafio aí, Ana? Não é? Ó, pelo menos a aula de hoje está falando que você está contrário, porque você está no caminho, na direção certa. Então, Pronto. tenho certeza. Vou contar um testemunho aqui, pastor. Fazem 15 dias, eu estava lá na outra igreja de Mogi, né? Sei. Apresentando pulmão a igreja. Aí eu quebrei o tornozelo, pisando, caminhando na grama, não estava nem correndo, caminhando, pisei na pinha assim, virou e ficou. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Com tantos planos, com tantos projetos, de outras coisas para fazer. Aí não tinha plano de saúde, porque faz pouco tempo que eu estou no Brasil. Aí 20 mil reais, não sei quanto, para poder fazer a cirurgia. Eu falei, Deus, eu não sei. Cirurgia, Bianca, mas foi caso de cirurgia. Eu quebrei os dois lados do tornozelo e o ligamento. Que isso? Pisando numa pinha. Numa pinha. Escutei assim como um galho quebrando. Que pinha endemoniada é essa? Possessa. Essa pinha é possessa. Tudo quanto é demônio. Não, sabe quando a grama tá molhada? Eu sei. É porque Sim, você eu pisou e sei. escorregou. E aí a torção foi forte. De galho quebrando, assim. Sei. E aí a primeira vez que eu passo alguma coisa sem minha mãe. E é um sentimento de orfandade que eu passei, que Claro. eu nunca tive. Porque eu falei, minha mãe vende um rim, mas pagava cirurgia pra mim, ou me cuida, ou meu irmão viajando. Aí eu me sentia assim, realmente sozinha. Eu falei, Deus. Aí eu pus aqui de madrugada uma pregação tua, e você falou que Deus às vezes pega a gente pela mão e leva para outro caminho que a gente não está indo querendo ir. Exatamente. Eu não ia se ele não levasse, né? Falei, Deus, tem um propósito, algum irmão vou encontrar no meio desse da perna. Aí eu chamei uma senhora que é da igreja aqui para me ajudar. No primeiro dia eu comecei a falar de Deus. Ela falou assim, não é por nada não, mas você machucou teu pé para eu poder ouvir o que eu estou ouvindo. Aí Aleluia. eu falei, já foi. Aí consegui um milagre, resumindo, no SUS, porque no SUS eu ia ficar 1 mês, 2 meses esperando. Consegui um médico que olhou para mim e falou, amanhã você vai às 7 horas da manhã, me operou às 4 da tarde, e no outro dia de manhã eu saí. Milagre. E aí, você acredita que lá no quarto que eu fiquei, eram 5 camas. As 5 eram cristãs. Uma da congregação, uma da Assembleia, uma da Batista e a outra não sei de que igreja que era. De madrugada, todo mundo com dor, uma orando pela outra, fizemos vigília, adoramos a Deus. Eu falei, gente, olha isso. Bianca. Falei do amor de Deus para ela. Aí sabe o que eu lembrei lá naquele colchão, meio que furadinho, naquela precariedade? Aí eu falei, nossa, eu vi minha mãe no hospital com tanta precariedade, passei por isso, eu falei, algo Deus está querendo me mostrar. É isso, Bianca. Saúde, né? É Deus refrescando a sua memória. De que não é nada disso que a gente está. A gente ficou apegado em querer salvar tanta coisa que a gente não percebeu que a gente estava ficando entulhado debaixo delas. Deus está te devolvendo, Bianca, a sua simplicidade. Deus está te devolvendo a originalidade da sua fé, da sua herança. E fazendo você perceber que você é uma fonte. Você é uma fonte de águas purificadoras. Às vezes você estava achando que sua vocação ia se cumprir com a ajuda de alguém. E, na verdade, é só lembrar quem você já é. Tá bom? Amém. Toma posse aí, garra aí. Tô vendo a Zeda mandar coraçãozinho para você. Garra com ela aí também, ó. Garra com ela aí, Zeda. Então, adota essa menina aí, ó. Dá uma ali. Ô, Zeda, vou te colocar um desafio. Você vai fazer uma chamada online, vídeo com a Bianca. Viu? Vou sim. Você tem uma você tem uma sobrinha aí nessa região aí de São Paulo aí que tá precisando de você lá. Claro que sim. Eu quero dizer pro Alex que a velhinha para contar a história, já tô na fila. Pronto, aí tá vendo, Alex? Aí 67, acabou, eu mas consigo aí, ó. elas, né? Essa é a rede. 67. Amém. Amém, Bianca? Mas é só isso, né, pastor? Que às vezes a gente quer se apoiar em alguém, ou no plano de saúde, ou no dinheiro que você tem na conta, e Jesus falando, sou eu. Exato.
Essas coisas todas a gente pode ter, elas só não podem ocupar lugar no nosso coração, tá bom? Sim, tá bom. Forte abraço, alegria, viu? Bom demais te ver aqui, animada, Deus abençoe. pé torcido, mas de pé e firme, tá bom? Amém. Graças a Deus. É porque Deus queria que você pusesse. Lembra que a gente conversou? Nós estávamos trabalhando exatamente que Deus está te dando esse povo aí. Tenho certeza que esse povo que você encontrou lá no hospital lá é tudo gente daquilo que a gente estava conversando. É. Tá bem? O povo está aí, viu, Bianca? Deus já te deu esse povo aí. Então você Amém. põe o pé. Tá bom? Amém. Valeu. Tá bom, pastor. Valeu. Deus abençoe. Larissa, abre o seu microfone aí, você quer falar? A Larissa levantou a mãozinha lá. Oi, pastor. Isso, pode falar. Eu vi a Juliana aí falando, eu me encorajei a falar também porque a gente está aqui passando praticamente quase a mesma coisa, né? Sou casada também, tenho 22 anos e a gente tem passado quase a mesma coisa aí dentro da igreja, né? Você também está nos Estados Unidos? Oi? Você está nos Estados Unidos, não? Não, no Brasil mesmo. No Brasil, mas passando a mesma coisa que a Juliana lá. Só que assim, a gente estava vendo, né, essa igreja muito fria, essas pessoas muito mortas, os irmãos muito distantes uns dos outros, né? E o Senhor tinha colocado algo no meu coração de começar algo em casa, uma comunhão, algo na mesa. E eu levei isso, né, até o meu pastor. Ele abençoou. E até então a gente vinha fazendo quando a gente podia, né? Reunir todo mundo, várias idades, pessoas de todas as idades, todo mundo reunido ali, se abraçando, né? Se ajudando, sendo igreja, né? E aconteceu que foi num sábado, eu cheguei no meu pastor, falei, olha, tá sendo uma bênção a nossa comunhão, tá indo muito bem. E ele falou, é isso aí, continua. E a gente realizou nossa comunhão na segunda. E quando foi na quarta-feira, a gente recebeu a notícia de que a gente não poderia mais estar realizando a nossa comunhão. A gente foi meio que proibido de estar realizando a nossa comunhão. E sim, tanto para mim e para o meu esposo está sendo bem difícil lidar, né? Mas Porque alguém disse por que não- vocês não podem continuar reunindo? Oi? Alguém disse por que vocês não podem continuar reunindo? Não explicou, não falou, porque ele falou que não é... Assim, a única coisa que ele falou, não falou para mim, veio por outra pessoa, foi tipo um recado, que não era muito a visão da igreja, que a visão da igreja não tem visão de célula. Só que assim, a gente não estava fazendo célula, né? A gente estava fazendo um convívio, nossa intenção não era crescer. Larissa, o seguinte, o que eu vou dizer aqui, logicamente, tudo que a gente fala, a gente está sempre correndo o risco da pessoa usar isso da forma como ela entender, e eu não estou dizendo que é o seu caso, mas estou dizendo que também se a gente não assumir esse risco, né, a gente vai faltar com a verdade. Então, ouvindo você, eu não posso também agora me poupar de não apresentar para você o que está no nosso coração. Existem algumas coisas que a palavra de Deus nos garante que não tem nada a ver com rebeldia, com desobediência. Então, preparar uma mesa em casa e chamar as pessoas para sentar nela, compartilhar, repartir o pão, abençoar uns aos outros e falar da verdade que você crê, isso não pode ser proibido por quem quer que seja. Certo? Sim. Então, tem certas coisas que... O que é submissão? Submissão não é subserviência. Submissão não é uma obediência incondicional. Submissão é um compromisso com a verdade, assumindo a responsabilidade da verdade e as consequências dela. Então, se as coisas são, não estou dizendo que você não está dizendo a verdade, mas se as coisas são como você está dizendo, não quer dizer que não seja. Você entende o que eu estou dizendo, né? Mas
partindo do pressuposto que você é como você está dizendo, então você não está em insubmissão à palavra. Agora, às vezes alguém vai te dar uma ordem que em submissão à pessoa você não pode obedecer. Por exemplo, os discípulos foram proibidos de pregar. Aí, em submissão àqueles que estavam proibindo eles de pregar, eles obedeceram e se submeteram às consequências de continuar pregando. Porque quando alguém me dá uma ordem que compromete, inclusive o compromisso que eu tenho com a pessoa que me deu a ordem, que se eu obedecer o que ela está falando, eu não estou dando para ela o testemunho que eu poderia dar. Então, por exemplo, se os discípulos obedecessem às autoridades parando de pregar, eles não iam ter problema com ele, mas eles estavam tendo problema com relação às pessoas em favor de quem eles foram levantados. E aí, em submissão à pessoa, eu vou desobedecer e vou me submeter às consequências da minha desobediência. Faz sentido para você ou não? Sim. Então é isso. Na minha vida eu passei por isso várias vezes. Às vezes eu estava num contexto que as pessoas pensavam que submissão era eu ser subserviente. Aí eu, em submissão, eu tinha liberdade de desobedecer, sendo submisso às consequências da minha desobediência. É mais ou menos assim. O sinal vermelho é para você parar. Beleza? Mas se você estiver carregando uma pessoa doente no carro, com risco de vida, você vai furar o sinal vermelho. Amém? Amém. E vai se submeter às consequências de ter furado o sinal vermelho. Amém. Porque você está cumprindo uma ordenança maior. A lei dizia que não podia ser curar no sábado. Mas fazer nada no sábado. Não falar que não podia curar, não podia fazer nada. Aí Jesus vai lá e cura. Aí os legalistas falam assim, você não pode curar. Ele falou assim, não, eu tenho aqui agora uma ordenança maior, que é salvar a vida do meu irmão. Então você vai lá e me pune por aquilo que eu estou fazendo, mas eu vou continuar fazendo. Entendi. Amém? Amém. Pronto. Deus te fortaleça. Tá bom? Amados, valeu. A gente vai ter que parar aqui agora. Eu sei que tem mais perguntas, mas daqui a pouco tá vindo outra aula aí. A gente segue nas perguntas aí. Olha, tô muito grato a Deus. Tempo assim maravilhoso. Vi as conversas que a gente teve. Eu creio que edificou todo mundo aí. Um forte abraço. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre todos e nos dê paz sempre, tá bom? Fica na paz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!